Olá a todos e todas. Então, nós vamos para a sexta e última aula, em que vamos tratar dos aspectos atuais relacionados ao tamanho populacional. Vou compartilhar minha tela. Bem, então, eu vou começar essa aula falando sobre um conceito importante que, de certo modo, ele começou a ser introduzido na última aula, quando falávamos do modelo de Coley-Hoover sobre crescimento populacional e suas repercussões sobre o crescimento econômico, que é o bônus demográfico. Bom, então, naquela oportunidade, no modelo de Coley-Hoover, um modelo, posso considerar, né, pessimista com relação ao crescimento da população e suas repercussões sobre a economia, naquele momento se tratava de uma fase em que os países do terceiro mundo, eles experimentavam uma redução da mortalidade, os níveis de fecundidade ainda não caíam de maneira sustentada, então experimentavam um rápido crescimento populacional, ou seja, tinha uma base de pirâmide muito larga, muitos nascimentos, muitos jovens, né, como decorrência dessa redução da mortalidade. No decorrer do processo de transição, a mortalidade começa a cair e o contingente de população jovem, né, em idade de trabalhar, ele começa a ficar num ponto ótimo, em que não se tem mais um número grande de crianças, né, que lá naquele modelo do Coley-Hoover, essa grande quantitativo de jovens, né, de crianças, representavam altos custos aos governos, né, com implicações deletérias sobre a taxa de poupança e a renda per capita, e a população idosa, né, nesse ponto ótimo, ainda não se encontra, né, quando esse ponto ótimo de população, que tem poucas crianças, população em idade de trabalhar em um ponto ótimo, e a quantidade de idosos ainda não é tão elevada, né? Neste momento que eu estou chamando, né, isso que eu descrevi, é chamado de bônus demográfico. O que é bônus? É algo que você ganha, né? Então, tem um CD e uma faixa bônus, né? Você não pagou por aquilo, ela veio, né? Veio de graça, né? É um presente, né? Então, pensando em demografia como um processo, né? A transição demográfica como um processo, você tem, no meio desse caminho, tem um bônus, algo que, vou colocar assim, né? Os governos ganham, né? Por pensar muito do ponto de vista governamental, poderia pensar em outro, mas pensando do ponto de vista governamental, tem um momento ali da transição em que os governos ganham um bônus, uma respirada sobre a alocação de recursos em grupos etários prioritários. Então, se você já não tem, se você não precisa gastar tanto com um contingente enorme de crianças, né, e de jovens, e se você ainda não precisa gastar tanto com idosos, você pode fazer determinados investimentos, né, que outrora não seria possível. Né? Então, o bônus demográfico, também chamado de janela de oportunidades. O que é uma janela? Essa janela é algo, né, que você fecha e abre. Né? Então, quando você chega nesse ponto ótimo, a janela está aberta. Mas, porém, né, o processo de transição demográfica ele é inexorável. Né? Então, chega um momento que essa janela vai se fechar. E esse se fechar significa que essa quantidade de crianças vai continuar reduzindo, mas, por outro lado, a quantidade de idosos vai aumentar muito. Né? Então, você teria que gastar mais, né, com a população idosa, né? Gastos consideráveis. Então, essa janela de oportunidades, ela se fecha. Vamos pensar em algo estático. E também pode ser chamado de dividendo demográfico, né? Então, você tem um momento que você ganha, né? Mas se você esses dividendos, eles não serão ad eterno, né? Uma hora ele vai acabar. Então, tudo que eu disse aqui está associado às consequências do declínio da fecundidade sobre a estrutura etária. Né? O final acaba isso. Né? Poderia dizer declínio da fecundidade, porque a fecundidade reduz,
e começa a ter um maior peso relativo nos outros grupos etários, nos grupos etários mais maduros, tá? Bom, hipótese macroeconômica básica. Mudanças na estrutura etária interagem com o ciclo de vida econômico e influenciam o crescimento da renda per capita. Ciclo de vida econômico, né? Quando os indivíduos começam a entrar no mercado de trabalho, tem uma determinada idade, né, em que os indivíduos vão entrando no mercado de trabalho, o mercado de trabalho ele começa repelindo os mais novos, né? Mas aí, com a avançada da idade, vão se fixando no mercado de trabalho, alcançam as idades produtivas, e aí, quando chega nas idades mais maduras, os idosos vão se aposentar e saem do mercado de trabalho. Então, existe um ciclo de vida, né, de entrada no mercado de trabalho e de saída. Então, essas mudanças na estrutura etária, se eu tenho, primeiro, muita criança, se eu tenho, depois, né, pouca população em idade, muito idoso, né, que pode significar que eu tenho pouca população, eu tenho um número em redução da população em idade de trabalhar, também é uma das interações com o ciclo de vida econômico. Bem, então, são postos 2 bônus demográficos, tá? Um aumento da população em idade ativa, primeiro dividendo, tá? Então, era aquilo que o Colli-Hoover estava prevendo que poderia acontecer lá na frente, né? Isso foi antes, né? O modelo de Colli-Hoover ele é antes de você ter esse primeiro dividendo. No caso do Brasil, esse primeiro dividendo, né? A janela começou a se abrir por volta da década na década de 90, ou melhor, década de 90, início dos anos 2000, e que vou mostrar aqui algum dado, né? Algumas pessoas já tem alguns economistas que falam que já está fechando, mas a maior parte dos demógrafos prevê até 2030, né? A abertura desse primeiro, esse bônus, né? Advindo do primeiro dividendo, tá? E o outro bônus, né? Quando você fecha, não tenho mais um aumento da população em idade ativa e num ponto ótimo, né? Um balanceamento entre a população de crianças e de idosos. O segundo dividendo é o aumento da demanda por riqueza, né? Que é quando você alcança níveis elevados, quando você começa um processo de envelhecimento populacional agudo, forte, né? Se eu tenho uma população idosa em número inconsiderável, significa que eu tenho uma quantidade enorme de pessoas que são consumidoras mais do que produtoras. Para chegar lá, né, nesse ponto de ser consumidora, né, de ser idosos, né, tem que ter feito uma poupança ao longo da vida. Né? Então, aqui a gente começa a pensar nos modelos previdenciários. Né? Então, você contribui hoje num sistema, né, pensando num sistema de repartição simples. Vai contribuindo, aquilo que você vai contribuindo, você precisa estar no mercado de trabalho, né? Pensar assim. E chega no final da vida, quando você se retirar do mercado de trabalho, você tem aquilo, você começa a usufruir daquilo que você poupou, né? Conseguiu poupar ao longo da vida, né? Ou que você conseguiu contribuir para ter a sua fonte de renda quando não mais estivesse no mercado de trabalho, né? Então, você tem isso que eu digo que é uma demanda por riqueza. Né? As crianças, né? As crianças, elas são consumidoras e são indivíduos, né? Vão demandar recursos também para elas, né? Recursos educacionais, de saúde, etc. Lá no segundo dividendo, quem precisa de receber esses recursos são os idosos, né? E aí são recursos, né? Pensando naquilo que foi acumulado. Então, por isso, mais uma vez, a questão do mercado de trabalho, a inserção desses indivíduos no mercado de trabalho, ela é fundamental. Né? Se você não aproveita no primeiro dividendo, quando você tem um ponto ótimo de jovens, né? Se você não aproveita fornecendo maior investimentos em capital humano, como essa população vai se inserir no mercado de trabalho, né? E nem também do ponto de vista, né, de dar oportunidades, como essas pessoas vão chegar lá no final. E com um plus, né? Que vai chegar, se tem um aumento dessa população em idade ativa, né? Você tem um potencial, e com a redução da mortalidade, você tem um potencial de chegar a um grande contingente para além de 60. Né? Então,
como vamos pensar no Brasil, né? Como vamos sustentar uma quantidade enorme de idosos no futuro não muito distante. Né? Essas pessoas vão continuar demandando e vão estar vivas, né? Do ponto de vista de saúde, né? Já que a gente falou da saúde das crianças lá antes do primeiro dividendo, que é importante. Saúde dos idosos, né? Então, tem a questão das morbidades, né? Os idosos, se vamos viver mais, né? Se a ciência continuar progredindo e a gente continuar sobrevivendo cada vez mais. Como vamos chegar lá? Né? Será que teremos, né, recursos, né, para sermos idosos saudáveis, independentes, né, pouco demandantes do serviço de saúde na medida do possível? Então, a questão de saúde, né, a cesta de consumo, né, a gente sempre faz esses cursos, né, é sempre ressaltado isso nos textos clássicos. A cesta de consumo de idoso, ela é muito mais cara do que uma cesta de criança, né, se você for pensar, né, que você tem idosos, você vai ter outro contexto, né? Idosos que vão ser mais dependentes de sistemas, de instituições, instituições ou públicas ou particulares para demandar cuidado, já que teremos, né, uma geração, nós estamos falando de uma geração hoje, né, no presente, que tem poucos filhos ou nem os tem, né? Então, quem cuidará dos idosos? Então, vai ter uma alta demanda por cuidados institucionalizados, né? E isso custa recursos, né? Do ponto de vista também de saúde, né? Então, políticas de saúde para crianças, né? Pensar nas vacinações, são recursos de uma menor monta do que, por exemplo, ter UTI, né, para tratamento, né, de doenças típicas, né, que hoje, no momento da transição, são típicas. Quanto mais vai avançando, né? São as doenças como câncer, como os AVCs, acidente vascular cerebral, doenças cardíacas, né? Então, são de alto custo, representam altos custos aos governos. Né? Se eu tenho um grande contingente demandando por esse tipo de serviço de saúde, fica um pouco. Isso também pode comprometer, né, as finanças públicas, né? Isso é um grave problema de médio e de longo prazo, tá? Aos diversos governos. Basta ver a questão da Covid-19. Né? Com a Covid-19, como ela atinge com mais força a população de 60 anos ou mais, basta vermos, né, que as hospitalizações que demandam cuidados como respiradores, né, são de longa permanência e são mais idosos, né? Então, todo o aparato, né, médico que será demandado, né, é de uma ordem muito maior do que lá no começo, quando foi demandado, né, questões de saúde voltadas para as crianças, tá? Não estou dizendo que não é importante, mas são pesos distintos se você for comparar determinadas tecnologias. E um outro ponto que é importante a gente falar é que você vai ter a questão também, pensando nesse lado de saúde, né, a prevenção. Né? Então, se saberemos que teremos uma grande quantidade de idosos na população, tem que se ver investimentos em prevenção de determinadas doenças. Né? Então, isso vai onerar menos a questão da saúde para o bem-estar dos próprios indivíduos. Né? Então, prática de exercícios físicos, bons hábitos de alimentação, entre outros, né? E no contexto agora da pandemia, né, da Covid-19, que não é algo, né, que deve se repetir no futuro, atenção com esses idosos, né, com esse grande contingente de idosos, né, que está na linha de frente, né, de doenças como essa, né? Então, os cuidados de prevenção, de biossegurança envolvendo, né, os locais aonde vivem os idosos. Continuando, primeiro dividendo, crescimento da população ocupada é determinado pelo crescimento da população em idade ativa e a taxa de ocupação. Mas que tranquilo, né? Então, questão do o mercado de trabalho absorver, né? Bônus extra, causado pela diferença entre o crescimento da população em idade ativa e o crescimento populacional durante o período de transição demográfica. Então, a população em idade ativa é considerada pela Organização Mundial do Trabalho 10 anos ou mais, tá? Pensando que, principalmente nos países em desenvolvidos ou em desenvolvimento, trabalho infantil é uma realidade.
A gente vê pesquisas como o PNAD contínuo, que nas suas pesquisas, que a vocação máxima da PNAD contínua é avaliar o mercado de trabalho, ela considera, ela faz perguntas para a população de 14 anos ou mais, né? Mesmo no Brasil, com todas as suas dificuldades, tem reduzido um pouco, né? Mas ainda é uma realidade de trabalho infantil. Considerando 14 anos e mais, está considerando o menor aprendiz, tá? E o ritmo de crescimento dessa população, né, em idade de trabalhar, vai ditar o ritmo, né, desse bônus extra, né? Aqui, então, é uma projeção, está lá no texto do Fausto Brito, de 2008, tá? Que são projeções que mostram a razão de dependência total, que é a do triângulo, a razão de dependência de jovens, que é a do losango, e a razão de dependência de idosos, que é a do quadrado. Razão de dependência de jovens, população de 0 a 14, dividido pela população de 15 a 59 anos. Que estou considerando idoso quem tem 60 anos ou mais. Razão de dependência de idosos, população de 60 anos ou mais, dividido pela população de 15 a 59 anos. A total somatório dos dependentes jovens e idosos, dividido pela população economicamente ativa, né, que é potencial. Né? População economicamente ativa é aquela que ou estava ocupada ou pressionou o mercado de trabalho pela procura, ou seja, estava desempregado, mas procurou emprego, tá? Então, aqui a gente vê que a linha da razão de dependência total, que é a do triângulo, ela está em decrescimento. Aí, marquei 2 pontos aqui, ó, início do bônus em 2000, né? O crescimento é bem marcado, né? E o fim do bônus aqui em 2040, segundo essa projeção, tá? Tem algumas revisões que já coloca 2030. E como eu disse, tem gente que fala que já 2020 já fechou. Então, aqui em 2040, quando a razão de dependência ela voltará a crescer, e voltará a crescer puxada pela razão de dependência de idosos. Ó. Veja que mais ou menos aqui, um pouquinho antes de 2040, segundo essa projeção, a razão de dependência de idosos ultrapassa a razão de dependência de jovens. Então, aqui é a prova cabal, né? Não precisa chegar lá, mas antes aqui já é muito pouca a diferença, em que é deflagrado o segundo bônus. Então, primeira setinha, início do primeiro bônus, última setinha, fim do primeiro, início do segundo bônus demográfico, né? Aqui por uma redução, por um aumento do primeiro bônus. Você tem um primeiro bônus, que é a redução da população, aumento da população em idade ativa. O segundo bônus que você ganha, que é você, teoricamente, quando você tem um alto contingente de pessoas idosas, mas um alto contingente de pessoas idosas que pouparam ao longo da vida e você tem um aumento da poupança. Só funciona assim, né? Mas o que a gente pode pensar? Pode dar tudo errado, né? Os sistemas de pensão, de previdência, podem chegar aqui no segundo bônus altamente quebrado e ele não ser aproveitado, né? Porque não tem recursos suficientes para manter uma população idosa numerosa em face da população em idade de trabalhar, da população economicamente ativa daquele momento, né? Ela seja um tamanho que ela não consegue sustentar, pensando no modelo de repartição simples, né? Em que você trabalha hoje para usufruir amanhã, né? E aí você penaliza as gerações mais novas, né? Então, tudo que a gente está vendo aí no nosso modelo de previdência, né? Em que teve aumento do fator previdenciário, né? Da idade, né? De se aposentar, né? Penaliza as gerações mais jovens, né? Quem já aposentou, já chegou naquela idade, aposentou, mas e as gerações mais jovens? Vai ter que trabalhar mais, né, para chegar no ponto para trabalhar. Então, explicando melhor agora o segundo dividendo. Efeito composição. Concentração da riqueza acumulada nas idades avançadas com o envelhecimento da população. Aquilo que eu disse no slide anterior. Em tese, os mais ricos da população são os idosos, porque eles trabalharam durante 20, 30 anos, acumularam riqueza, em tese. Efeito comportamental. Aumento da longevidade, né, aquilo que eu disse, vamos viver cada vez mais, né, o infinito e além. Maior incentivo à acumulação de riqueza, né, necessidade de consumo maiores do que a capacidade produtiva, né, que eu estava falando.
que é acumular, né? Como falar em acumular em populações pobres, né? Uma questão. Não poupamos porque a gente não tem provisão de futuro, ou não poupamos porque não temos recursos para tal. Então, aqui mostra, né, o incremento decenal da população em idade ativa e os dependentes, jovens e idosos, tá? Que colocou tudo junto, não é a taxa, isso aqui é o volume. Então, a linha preta é o para cada decênio, né? Começa lá em 1940 a 1950. Você tem essa população em idade ativa, 10 anos ou mais. Ela cresce e atinge seu ápice em 1900, no decênio 90 a 2000, e depois ela vai decrescendo. Enquanto ela decresce, mas ela ainda, a população de idosos não está muito alta, é ok. Razão de dependentes, ó, no primeiro momento, ó, esse incremento decenal, ele oscila, né? Isso aqui basicamente é por causa de crianças, né? Ó, os dependentes aqui puxado em função dos incrementos na população de jovens, mas aí chega em 1990, 2000, esse incremento de dependentes jovens, ele é muito baixo, ele atinge seu ponto de mínimo. Enquanto a PIA atinge o incremento decenal da população em idade ativa, 10 anos ou mais, atinge o seu ponto de máximo, a população dependente, né, de 0 a 14 e 60 anos ou mais, atinge seu ponto mínimo. Porém, vai subindo de novo em função mais puxada, né, em função dos incrementos na população idosa, desta vez, até ultrapassar a população em idade ativa. Os incrementos decenais, no caso aqui, para a população em idade ativa. Bem, essa parte, então, a gente finaliza a questão do crescimento populacional e crescimento econômico, e agora entramos basicamente na parte sobre os aspectos atuais, né? De certo modo, isso que eu disse, né, principalmente o do bônus demográfico para cá, o segundo bônus demográfico, né? Ah, tá, sim, isso aqui ocorre principalmente nos países, eu estou falando basicamente dos países que passaram um processo de transição demográfica acelerado, né? No caso aqui, são essas janelas de oportunidade, né? Para Brasil, né? País em desenvolvimento, tá? Os países desenvolvidos estão em outra fase, estão naquela fase, eles já estão num ponto em que eles já vivem uma situação em que a razão de dependente de idosos ela é maior que a razão de dependente de jovens, né? Então é uma outra situação. Então, estou falando de bônus demográfico, estou falando basicamente dos países em desenvolvimento que estão num determinado ponto da transição demográfica, ainda não completaram sua transição. Bom, então agora sobre aspectos atuais do tamanho da população, vou falar aqui, né, no geral dos textos do Bongartz, crescimento populacional e transição demográfica, Stephenson e colegas, dinâmica populacional e mudança climática, esse aqui é o ponto mais principal. Qual é o link? E o Sherbini, Population Environment. Tá? Esse nem é um texto que vai ter apresentação, mas é leitura obrigatória. Bem, então, para onde iremos? Né? Eu deixei na primeira aula um vídeo do Hans Rosling, tá? Assistam. No final, que eu vou indicar um outro texto, um outro vídeo do TED Talks do Hans Rosling. Mas a ideia é, né, atual, né? Para onde iremos? A população vai crescer, é de infinito? Né? A gente viu na última aula, tem uma projeção que até 2100 atingiremos 11 bilhões de pessoas no mundo. Né? E aí nós temos uma discussão, as discussões são, né, para onde iremos e o quão isso vai ameaçar, o quão isso vai interagir com mudanças climáticas, né, que é uma realidade. Eu poderia dizer também que até essas crises periódicas, né, como a Covid-19, né, qual o impacto disso, né, para a população. Mas enfim. Bom, aqui então, para começar também, né, também então são projeções das Nações Unidas de 1950 a 2100. A linha azul é a população mundial,
Vermelho, a população dos países altamente industrializados, de alta renda. Verde, os países de renda média, como Brasil, Argentina. E de roxo, os países de menor renda, né, de baixíssima renda, né, países africanos, basicamente. Bom, começar pelo mundo, né? A população não vai crescer ad infinito, né? Se existe uma coisa chamada a demografia, né? Ela é um cobertor curto, né? Então, a gente vai ver, né? Chega num ponto em que a população, você tem, né? Ora, né? A fecundidade joga um papel importante, ora a mortalidade, isso interage também com a migração. Então, a população, não havendo nenhum choque, né? Condições normais de temperatura e pressão, vai chegar no ponto que você tem uma estabilização. Então, o crescimento populacional ao longo do tempo ele não é retilíneo, né? A curva, né? A curva não é uma linha reta, mas ela alcança, ou pelo menos a velocidade de determinado ponto aqui, pelas projeções, a partir aproximadamente de 2050, você tem um arrefecimento da velocidade de crescimento, ao menos, tá? Evidentemente que projeção não é futurologia, né? São parâmetros observados no momento daquela projeção que você faz suposições sobre a fecundidade, mortalidade e migração, dependendo do método, né, que você utiliza. Algo pode acontecer no meio do caminho, né? Então, o retrato, né, que estamos vendo é este. Os países de renda média, né, são os que mais contribuem para o crescimento populacional, né? Então, são aqueles países que tiveram, né, um rápido crescimento populacional em função da redução da mortalidade e que, mesmo, né, com a queda da fecundidade, né, ainda eles têm a principal contribuição para o crescimento populacional. Olha só que está de verde. Os países de alta renda, né, tinha mostrado em gráficos na aula passada, é monotônica, praticamente monotônica, né, a curva descrita por esses países em termos de estimativa de tamanho populacional. Olha só, bem abaixo aqui do que se apresenta os países de baixa renda é a média do mundo, né? Já os países os menos, né? É muito baixo a contribuição, mas por quê? Né? Até aqui, aproximadamente, projetado que é 2040, esse crescimento populacional é muito baixo, porque a mortalidade, ela não cai tanto, né? São países assolados, né? Por epidemias, né? Guerras, né? E também isso acaba em algum momento compensando, né, sua alta fecundidade. Né? Então, olha só, muitos países estão em momentos muito atrás da transição demográfica dos países de renda média. Só alcança aqui, né, previsto, né, para ultrapassar, por exemplo, aqui a tendência dos países em desenvolvimento a partir de 2040. Né? Então, o fato de estar no nível mais baixo, né, de tamanho populacional, se por um lado, no caso dos países de alta renda, é uma decorrência, né, de um processo de transição demográfica que já foi contemplado há séculos atrás, então experimentam, né, taxas baixas de mortalidade e de fecundidade. Nos países de baixa renda, por experimentarem altas taxas de fecundidade e altas taxas de mortalidade, eles têm um crescimento populacional, um ritmo menor, ou pelo menos um ritmo menor, do que os outros países. Do que de média, por exemplo, né? Estava falando dos países, né, de baixíssima renda, né? Então, só um exemplo, né? Porque experimenta altos regimes de mortalidade, né? Junto lá com altos regimes de fecundidade. AIDS, né? Uma epidemia com grandes impactos sobre o crescimento da população africana. Né? Então, olha só, que está de vermelhinho aqui são os maiores, são números elevados de número estimado de mortes por AIDS. Então, o vermelhinho aqui, ó, praticamente toda a África. E, em seguida, o mais marronzinho, aqui está
né, Índia, né, algumas porções, e o menor, que é do oeste do Mediterrâneo, aqui tem as menores taxas, né, o Brasil, as Américas, né, quase por inteiro, situado aqui na terceira menor categoria em termos de impactos da AIDS, tomando só esse exemplo, né, tem vários outros, né, exemplos que poderíamos tomar, tá? Então, quem contribui mais com o crescimento da população, muitas vezes a gente tenta intuitivamente falar que é a África, né? Não, não é. São os países de renda média, em conjunto, tá? Não os países de baixíssima renda, não. Bem, interação entre população e mudanças climáticas. Nós estamos vivendo um momento em que passamos por uma pandemia. Algumas pessoas, algumas teorias, né, colocam essa pandemia já como uma decorrência de alterações de mudanças climáticas, né, mudanças, mexe no ecossistemas, e aí você tem, né, estamos mais sujeitos, né, ao desequilíbrio na cadeia alimentar, e aí esse desequilíbrio reverbera na chegar até nós doenças, né, como a Covid-19, algumas teorias. Mas a Covid-19, né, vem nos alertar que, praticamente da noite para o dia, podemos ter uma crise sanitária global de grandes proporções. Né, um choque exógeno importante sobre a mortalidade, né, e também sobre as outras componentes, né, a ver, e que é preciso, né, que diante, em face de toda a tecnologia que nós temos, para mitigá-la, né, leva tempo, né, ou demanda esforços, né, demanda esforços como a prática do distanciamento social, mas que produz, né, efeitos importantes, é verdade, mas não resolve o problema, né? Basta ver, né, as discussões sobre a disponibilidade da vacina da Covid-19, né, prevista apenas para o mês de 2021. Até lá teremos que conviver com medidas de mitigação, né, que é o lidar por meio de prática de distanciamento social, práticas sanitárias, né, medidas de higiene que antes não tínhamos, agora vamos ter, né. Então, essa doença, né, a Covid-19, vem mostrar que ela correu da noite para o dia. Agora, mudanças climáticas que têm sido alardeadas, né, a todo instante, então, degelo da calota polar, né, visivelmente, né, a gente observa, principalmente em partes do país onde você já não tem mais, como o Sudeste, né, não tem mais estações do ano bem definidas, né, você vê vários fenômenos, né, não é um lugar comum, né, é observado, é empírico. Você tem calor na época que era para ter frio, frio na época que era para ter calor, fenômenos, né, da mais variada, né, forma, né, ou outras partes do mundo, né, também é possível ver. Então, essas mudanças climáticas, elas já estão alardeadas, né, e a gente sempre fica protelando, a gente enquanto, né, cidadão do mundo, né, o mundo fica protelando tomar medidas mais sérias sobre o controle, né, ou a preservação do meio ambiente, a fim de, e também de estabelecimento, né, de como lidar diante de uma catástrofe eventual sobre mudanças climáticas, né. Então, isso é uma preocupação mundial, é uma preocupação, é algo, um ponto, né, que mexe também com a nossa forma de produzir, nossa forma de consumir, né. Basta ver, né, as mudanças sensíveis que um ano, pensando aí, mas quase um ano, né, vai fazer um ano em dezembro, que foi descoberta, né, em Wuhan, a Covid-19, que as mudanças climáticas que foram decorrentes porque foram paralisadas uma série de atividades industriais e da própria circulação de pessoas, né. Então, é um alerta duro, né, para o mundo se reorganizar enquanto coletividade, enquanto sistema de produção, nós mesmos, né, enquanto em questão de consumo, porque isso pode acontecer, é uma realidade, né, não é um filme de ficção científica, né, a gente ficar preso em casa,
né? A gente não poder estar assistindo essa aula presencial. E o que pode acontecer se algumas, né? Se há várias alertas de emergências climáticas ocorrerem, né? Vai ser produzidos efeitos, assim, podem ser produzidos efeitos muito mais mortíferos do que a Covid-19 tem produzido, né? Então, a sua relação com a população, com mudanças climáticas, né, ela é importante da gente clarificar, porque a principal causa das mudanças climáticas não é o crescimento populacional, mas o aumento do consumo. Então, nós estamos falando de um modelo, né? Então, quem estuda, né, gosta de estudar as questões relacionadas, por exemplo, à produção de carne bovina, né, o abate, até mesmo, né, aqueles grandes rebanhos, né, já tem repercussões ali sobre o meio ambiente, a carne, a quantidade de água que você utiliza, né, para poder beneficiar aquela carne, circular, né. Eu não sou vegana, não sou nada disso, tá? Estou falando assim, sem pensar desta forma, né? Mas assim, isso é visível, né? A quantidade de plástico que nós consumimos, né? A quantidade de lixo que nós produzimos, né? Então, não é o tamanho da população, porque muito se diz, né? Algumas leituras ingênuas, né? Tentam acreditar, assim, o crescimento populacional está correndo isso, mas não é isso, né? Altos níveis de consumo em países com baixo crescimento populacional e TFT, que são grandes contribuintes para o efeito estufa. Então, quem está lá poluindo o meio ambiente não é aquele país, né, que tem um regime de fecundidade elevado. É aquele país lá que já tem uma quantidade de idosos enorme, que já completou sua transição, mas que polui o meio ambiente. Então, não é uma relação a ser estabelecida, né? Crescimento populacional e mudanças climáticas. Já países com baixos níveis de consumo, que é aquele país lá da África, né? E países com alto crescimento populacional e TFT, que são contribuintes insignificantes para o efeito estufa. Aqui tomando um exemplo, né? Então, países como a Alemanha, né, por exemplo, estão na dianteira, né, da agressão ao meio ambiente, né? Não que os outros países não agridam o meio ambiente, né? Mas numa escala, né? O que se vê é justamente o contrário. São os países mais ricos, os países já com a fecundidade mais baixa, que mais, e portanto com o menor ritmo de crescimento da população, é que agridem o meio ambiente, é que são mais os contribuintes para efeitos deletérios, né? População. Bom, um rápido crescimento populacional tem impacto negativo no desenvolvimento humano. Pensar aqui, né? À luz da nossa visão, da nossa reflexão. Vou fazer uma reflexão, né? A população cresce muito rápido, tudo que assim é muito rápido pode ter uma elasticidade, uma menor elasticidade, né, com relação ao tempo. O tempo para se readequar a um crescimento rápido de população, e aí preparado, do ponto de vista de políticas públicas, né, do ponto de vista de vários pontos com relação à população, ele é menor, né? Então é melhor quando a coisa acontece de maneira gradual, né? Você pode reordenar cidades, né? Então, exemplo, população idosa, né? Você preparar, você tem que mudar a cidade, né? Para receber a população idosa, né? Tem que ter guias rebaixadas, os atendimentos, né? Que deve ser feito para a população idosa, questão de saúde, né? Atendimento. É muito melhor se isso acontece paulatinamente, não acontece de uma hora para outra. E do ponto de vista do crescimento populacional, idem, né? Se você tem um crescimento populacional muito acelerado, como é que você vai fazer para colocar todas as crianças na escola, oferecer a elas todo o sustento necessário, investimentos em capital humano, né? A criança, você deposita ali o futuro do país, né? Ela é o futuro. Então você tem que cuidar bem dela, se cuidar bem da sua criança, da criança, você vai cuidar bem do futuro. Provisão de serviços básicos e erradicação da pobreza são mais difíceis de ser alcançados num contexto de mudanças climáticas, né? Embora não sejam os países mais pobres e com maior ritmo de crescimento populacional os responsáveis, né, pela maior agressão ao meio ambiente, eles são os que mais sofrem,
né? Então, no contexto de mudança climática, né? Por exemplo, se a gente for pensar, né? Mudanças, por exemplo, seca, né? Acho que seca é um bom exemplo, né? Se você tem menos capacidade ou condições para escapar de uma situação, de uma condição climática adversa, como a seca, vai morrer, né? Você vai ter vai ter um maior impacto sobre a mortalidade, né? Você driblar características climáticas adversas, né? Precisa de recursos para isso, né? O link entre conter o crescimento populacional e aumentar o desenvolvimento econômico é bem documentado na literatura. Então, tem vários estudos que vão falar que a gente viu, né? Crescimento populacional, desenvolvimento econômico, isso é bem fundamentado. Hoje, né, então, essa é uma questão atual, essa questão da população e mudanças climáticas, né? E como ela afeta, né, o conjunto das pessoas, né? Bom, aí, para finalizar, deixei esse TED Talks, eu vou abrir um fórum no CIGA, chama a Distribuição da População Mundial, no mundo, né? Distribuição da população no mundo, do Hans Rosling, e que faz uma discussão importante sobre esse aspecto, faz a gente pensar, certo? Então, muito obrigada, até a próxima.